Olá, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui, né? Então, realmente, esse é um conteúdo aqui que pode fazer muito sentido para você. Só que antes de eu começar a compartilhar um conteúdo contigo, uma jornada mesmo da liderança facilitadora, que é o que vai contribuir, né, basicamente com a sua carreira aqui, eu vou pedir para que você fique nesse vídeo se, de certa forma, você tem sofrido algumas dores ou necessidades ali no seu dia a dia como profissional, né? Então, se você já é um líder, se você está se transformando num líder, ou se você tem o papel ali de fato de condução de pessoas, de engajamento de pessoas, como agente de transformação dentro da sua organização, ou até mesmo se você é dono do seu próprio negócio e pode passar por esses pontos aqui com os seus colaboradores, né? Então, se você tem algum tipo de problema com engajamento, né, como manter as pessoas ativas, como vender bem uma ideia, como fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, se mantenham engajadas, que gerem resultados ali, eu sei que por vezes isso é muito difícil, principalmente hoje em contextos aí de um trabalho remoto, um trabalho híbrido e aí por diante, né? Sei que realmente é difícil. E por vezes as pessoas se sentem desmotivadas ou não engajam nas iniciativas que você está propondo, nos projetos que você está propondo. Eu vejo isso muito acontecer com líderes que eu treino, que eu formo, e de certa forma isso é frustrante, né, para alguém que tem o papel ali de conduzir pessoas. Se por outro lado, nesse aspecto de engajamento também falta um pouco de metodologia, você tem que fazer algum tipo de workshop, resolver algum tipo de problema, alavancar suas vendas, né? Ou construir um projeto dentro da sua organização. Qual metodologia você escolhe? Né? Como que você faz de fato para poder escolher essa metodologia, aquela que seja mais adequada? Você vai escolher uma metodologia ágil, uma gestão de projetos mais tradicional, um design de processos, um design thinking, o Scrum, o Kanban. Como é que entra, né, cada uma das suas metodologias? Eu posso usar qualquer uma em qualquer tempo? Ou você tem uma certa dificuldade em escolher de fato aquela que faria mais sentido, né, e capacitar as pessoas em como trabalhar também com essas metodologias? Depois, por vezes, né, se você está engajando bem, se você tem a metodologia adequada, como é que fica lidar com personalidades difíceis? Você encontra ali pessoas que, de certa forma, são difíceis de lidar, são resistentes, não concordam com o que você fala ou não fazem o que você fala, né, não co-constrói contigo num ambiente colaborativo. Então, como lidar com essas pessoas? Né? Como lidar com aquelas pessoas que não estão nem aí? Como lidar com aquelas pessoas que te desafiam o tempo todo, sejam eles pares, líderes ou liderados? Como que você de fato mostra resultados dentro da organização? Né? Como é que você vai conduzir um projeto? Você vai facilitar um grupo? Você vai trabalhar com um processo de transformação organizacional? Vai liderar uma equipe? Como é que você vai gerir todo o resultado? Como é que você vai deixar claro qual que é o seu valor dentro da organização? E por fim eu falo um pouco de carreira, né? Grande parte dos líderes aí que eu converso, faço mentorias ou treino, se sente estagnado na carreira, né? Não, sente que não está saindo mais do lugar, ou sente que a organização não vê de fato o valor que você tem dentro do negócio e por isso começa a gerar um pouco de frustração ali. Então, como contornar tudo isso, né? Bom, meu nome é Rafael Bastos, eu sou o criador, né, da jornada do líder facilitador. Sou CEO e sócio proprietário da Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional, focada em programação neurolinguística, em neurociência, em psicologia positiva e todos os aspectos de comunicação, e também da minha consultoria, chamada Oficina de Facilitador, em temas ali de treinamentos corporativos, de inovação, de facilitação, de estruturação de projetos e também de transformação organizacional. Eu já fiz aí uma série de certificações ao redor do mundo sobre esses temas, só que nem sempre foi assim. Eu lembro muito bem, há uns 7 ou 8 anos atrás, quando eu fui começando ali a me tornar um gestor, na época eu trabalhava como líder de projeto, eu trabalhei por um projeto ali por pelo menos uns 2 anos, né? Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de me expressar, de mostrar o meu valor dentro do negócio, assim como boa parte dos líderes aqui que eu comentei contigo. E chegou o momento de eu apresentar, né, o encerramento do meu projeto, aquilo que eu tinha trabalhado por muito tempo. Treinei, me dediquei, fui lá, fiz uma apresentação, sabia o que eu tinha que falar, só que num determinado momento, né, durante a apresentação, que tinha muita gente, tinha o presidente lá da empresa, tinha os diretores e aí por diante, eu travei, né, eu não conseguia falar, não conseguia me expressar. E aí, depois dessa apresentação, que foi
muito frustrante para mim, é como se eu não tivesse feito nada durante 2 anos ali. Um gestor que eu tive na época, um alemão, e o alemão ele tende a ser muito sincero, ele falou assim para mim, ó, Rafael, enquanto você não aprender a se comunicar e estruturar melhor a forma como você transmite as coisas aqui dentro da empresa, a sua carreira não vai para frente, você não vai crescer. E aquilo foi um balde de água fria para mim, né? Eu fiquei por alguns dias ali remoendo muito aquele acontecimento, só que dali eu comecei a de fato, não só focar mais numa estrutura metodológica, digamos assim, mas também a desenvolver aspectos ali de autoconhecimento, de liderança de pessoas e de facilitação de pessoas também, né? E é daí que surge o meu propósito, basicamente, que é provocar e impulsionar a mudança das pessoas e empresas num cenário de transformação exponencial. Foi por eu ter passado tudo isso que eu, de fato, quis contribuir com outros líderes e com outras pessoas a passar por esse caminho mais rápido, ou até mesmo nem passar, né? Evitar essas barreiras ali, através de times engajados e mais criativos, um propósito, valores mais claros, de fato, fortalecimento da liderança, agora muito mais no aspecto da liderança facilitadora e também a inovação para a mudança ali e resultado dentro das organizações. Posto tudo isso, foi quando nasceu esse termo aqui, o líder facilitador, que é um perfil completamente novo de liderança, que ele flutua muito bem ali em aspectos técnicos e também em aspectos humanos, e é realmente esse o motivo aqui dessa conversa contigo. Então a gente vai passar por alguns pontos aqui dentro dessa conversa, que é justamente falar um pouco do contexto de mundo, o que está acontecendo, né? Por que as organizações estão mudando, para onde que o mundo está indo, digamos assim, e por que você precisaria se adaptar. Modelos adaptáveis de empresas, de organizações ali, como que elas têm se adaptado nesse novo contexto de mundo. O papel do facilitador em si, o que é o facilitador, o que ele faz, como que ele se comporta e como que ele contribui ali com a gestão da mudança dentro das empresas e com a agilidade também. Alguns frameworks organizacionais para poder te dar uma visão clara daquilo que você precisa fazer dentro do negócio, dentro da organização e como de fato se estruturar de uma forma estratégica com todas as suas iniciativas. Metodologias de gestão, né, bem conectados ali a uma matriz que é chamada de Stacey, que eu vou te mostrar qual que é a minha referência metodológica para poder escolher a melhor metodologia para utilizar num determinado momento. Como você facilitar toda essa jornada de transformação de um negócio, desde a concepção ali do porquê do negócio, da missão, da visão, como fazer tudo isso transformar em projetos, como você vai gerenciar isso através de processos e indicadores e como você sempre fazer conexões estratégicas dentro do negócio que vai certamente contribuir muito com a aderência e com o engajamento das pessoas. Bom, se tudo isso fez sentido para você até então, eu vou pedir que você fique mais um pouco, né, ao longo desse vídeo aqui, que agora eu vou entrar de fato no conteúdo, né, o que a gente vai falar daqui para frente. Eu vou começar aqui pelo contexto de mundo, tá? É legal que a gente vê aqui nessas duas linhas que a linha branca ela é caracterizada por uma era que era chamada de linear. Eu vou explicar já já. E a linha rosa ali ela é caracterizada por uma era que é chamada de exponencial. E qual que é a diferença entre elas? A linear, né, que a gente viveu ali até o comecinho dos anos 2000 mais ou menos, ela era regida por isso daqui, ó, processos, controle, normas e rigidez. Né? Aquela organização mais hierárquica, digamos assim, seu chefe fala, ó, eu mando, você faz, você segue certinho esse processo aqui, não tem muito espaço para inovação e para adaptação e para o protagonismo humano. E tá tudo bem, porque a gente viveu muito bem assim ao longo de muitos anos, né? Só que agora a gente entra numa era exponencial que é regida pela tecnologia e, apesar de ela ser regida pela tecnologia, o protagonismo humano aqui ele tende, de fato, a ocupar cada vez mais espaço, porque a máquina e a inovação não vai substituir você como humano em aspectos aí de interação, de aprendizado, de falhas e por diante, colaboração e também a flexibilidade cognitiva. Tá? Então esse é um pouquinho do contexto de mundo e como que isso começa a se encaixar agora dentro de uma organização. Eu gosto muito de usar aqui o chamado Golden Circle do Simon Sinek, que é um antropólogo super famoso, que muito provavelmente você já ouviu falar.
né? Mas vale a pena resgatar que ele sempre menciona que organizações que têm sucesso ou pessoas que têm sucesso na carreira, justamente elas começam pelo porquê. Então é importante você pensar qual que é o seu porquê, o seu propósito como profissional e também se isso se encaixa com o propósito da organização que você está inserido. E isso tudo começa aqui pelo porquê. Para depois você pensar um pouco no como você vai transformar esse propósito em realidade e no final das contas o que você entrega. Se é um produto, se é um serviço, se é uma empresa, o que é, né? No final das contas. Só que eu trazer o Golden Circle para falar de negócios, basicamente, fica um pouco abstrato. E é por isso que eu vou utilizar aqui contigo um chamado framework organizacional, que nada mais é você ver numa única página uma sistemática de incubação de organizações, uma sistemática de incubação aqui de como que uma organização vai se comportar, né? Então, toda vez que eu falo ali do porquê, do Simon Sinek, nesse framework aqui a gente está falando de um requerimento de negócio, né? Esse requerimento de negócio aqui ele é composto desde uma missão da organização, o core, o DNA dela, por que ela está ali no todo dia, o que ela faz, né, como o centro das atividades ali, bem como uma visão, ou seja, o que essas empresas têm como futuro, onde que elas querem chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, né, qual que são os norteadores, digamos assim. E essa conexão entre a missão com a visão, ela é feita de uma concepção estratégica. Dali existem uma série de metodologias que a gente vai discutir já já, tá? Essa conexão estratégica aqui, ela é suportada por alguns pilares, digamos assim. Quais são esses pilares? As organizações são sedimentadas muitas vezes ali em departamentos, ou em áreas, ou em grandes iniciativas, né? Que são os pilares estratégicos aqui dentro de uma organização, seja uma área de compras, uma área de tecnologia, de inovação, uma área de RH e por diante. Só que, a partir do momento que eu estou numa missão e eu ainda não atingi a visão, é porque certamente aquela organização tem alguns gaps ali. Ou seja, tem alguns buracos que eu, como agente transformador, tenho que fechar. Ou tenho que facilitar o processo de fechamento desses gaps aí. Por isso que é importante ter um olhar estratégico aqui com base no framework. E a partir do momento que eu tenho esses gaps estratégicos muito bem definidos, eu vou escolher as metodologias mais adequadas para poder fechar aqueles gaps ali, poder conduzir pessoas, facilitar pessoas, engajar pessoas na metodologia correta, até o momento que eu vou chegar aqui nos resultados e nos KPIs que de fato vão fazer parte de todo esse processo, né? E quando eu falo ali de uma transição de uma missão para uma visão, vai existir aí uma série de metodologias, uma série de temas estratégicos e uma série de habilidades humanas que realmente precisam fazer parte, senão esse negócio não funciona, esse movimento não acontece. Então, toda vez que eu preciso ir de uma missão para uma visão, eu vou ter sim que falar de temas estratégicos e concepção estratégica, como que eu faço isso, como que eu vou selecionar as melhores metodologias ou modelos de workshops para colocar as pessoas para trabalhar no aspecto colaborativo, como que eu vou facilitar pessoas, lidar com pessoas, né? Muitas vezes personalidades difíceis ali, fazer de fato aquelas pessoas estarem engajadas na geração de resultado, bem como eu vou utilizar habilidades humanas aqui de comunicação e de liderança e, de fato, mostrar a importância de todo esse movimento para dentro da organização, né? Só que entre a missão e a visão existe um buraco aqui, que é gigantesco, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de passar e acaba parando ali na metade do caminho. E toda e qualquer mudança, né, tem representado aqui nesse slide, ela começa pela razão da mudança, ou seja, o meu senso de urgência ali, eu quero emagrecer. Beleza, qual que é o meu senso de urgência? É por questões de saúde, é por questões estéticas, basicamente. Vou passar por uma transição, é um período ali transitório durante a mudança até que eu vou alcançar um resultado futuro. Só que, de um lado, eu vou ter o aspecto humano, basicamente, dessa mudança, que são características humanas, habilidades, comportamentos e novos hábitos ali, bem como tudo isso também vai ser sustentado por habilidades mais técnicas, né, que são estruturas aí metodológicas. E quando eu falo no lado humano, basicamente, não é só metodologia, mas eu tenho que entender de fato o que se passa por trás daquela pessoa ali para entender os anseios e necessidades dela. Então, num aspecto transformacional, eu estou usando aqui a chamada gestão da mudança, né? E uma das
metodologias, uma das mais conhecidas basicamente é a chamada ADKAR, né, que é aqui do Instituto ProSci, um instituto norte-americano focado realmente em gestão da mudança, para fazer esse negócio acontecer. E ela começa aqui desde gerar senso de urgência nas pessoas, por que elas precisam mudar, o que elas ganham se mudar, o que elas perdem se não mudar, como gerar o desejo de fato nessas pessoas para uma tomada de decisão individual, como prepará-las, né, com a metodologia correta, com as habilidades corretas, até o momento que eles vão de fato ter novas habilidades aqui, e aí como que eu vou manter esse processo de pé sem deixar que o negócio retorne. Porque muitas vezes a gente começa um movimento na empresa, aquele oba-oba, aquele negócio, aquela festa, todo mundo motivado, dá um mês ali, 2 meses, aparecem os primeiros problemas, aquele negócio volta. Né? A gente não consegue dar continuidade, e isso daqui basicamente é sustentado pela gestão da mudança. Né? E aí pensando no lado humano. Só quando a gente pensa no lado técnico, existem uma série de metodologias. Certamente já ouviu falar sobre Scrum, sobre Design Thinking, sobre Business Model, sobre gestão de projetos, sobre design de projetos, sobre o Lean. Então tem um monte de coisas ali que circundam as metodologias. Só que quais são as mais adequadas, basicamente, para eu poder escolher? Para isso que eu uso essa referência aqui, que é chamada matriz de Stacey. E ela tem 4 grandes etapas ou 4 grandes grupos, digamos assim, 4 grandes clusters, né? Então, toda vez que eu tenho, basicamente, o meu porquê do meu negócio aqui muito bem definido e sei como entregar, eu estou numa região que é chamada simples, né? Eu tenho domínio das coisas, é eu pegar e fazer, né? Eu já conheço, eu estou num ambiente um pouco mais seguro. Quando eu subo um pouquinho mais o meu requerimento de negócio, mas ainda assim eu sei o que eu preciso entregar basicamente numa linha do tempo, só que um volume de coisas muito grande, eu estou chegando aqui numa região que é chamada complicada. Né? E quando eu começo a passar aqui para uma região complexa e caótica, é quando basicamente eu não tenho muitas respostas. Por vezes eu tenho um ponto de partida ali, não tem um ponto de chegada, ou muitas vezes em ambientes de inovação, de startups, que isso é muito comum, não tenho nenhum ponto de partida, ou seja, para onde que eu vou e como que eu vou. Para isso, que cada uma dessas regiões aqui existem metodologias mais adequadas. Então, se eu sei exatamente o que fazer, eu uso geralmente o Lean, né, que é aquele negócio um pouco mais processualizado, né, com redução, com otimização, com mapeamento e por diante. Na região complicada, é uma região mais conectada ali a projetos tradicionais para poder gerir todo aquele ecossistema, basicamente. Em regiões complexas, quando eu tenho um ponto de partida ou não tenho um ponto de chegada, uso aqui metodologias as chamadas ágeis, como Scrum, como Kanban, ou como uma junção das duas, e até mesmo aqui em ambientes caóticos, que é quando eu preciso começar pelo problema, nem sei qual problema que é ainda. Né? E ali a gente usa o Design Thinking, o Business Model e aí por diante. Só que nenhuma dessas metodologias é uma bala de prata. Você como líder facilitador, como agente transformador dentro da organização que você atua, como que você vai escolher a melhor, basicamente? Ou existe uma que é melhor, outra que é pior, ou você tem que usar ambas? Quando a gente fala numa organização que é ambidestra, e é um tema muito comum usado hoje em dia para organizações, são nada mais organizações aqui que flutuam muito bem em temas de excelência operacional, ou seja, é bom em otimizar, é bom em reduzir, mas também está olhando para o futuro, como buscar perenidade e longevidade dessa organização através de inovação e também estrutura ágil de pensamento e de mindset ali. E a pessoa que está ao entorno de tudo isso, tanto da gestão da mudança, tanto da ambidestria, quanto também aqui das metodologias corretas, é daí que nasce o líder facilitador, ou o facilitador de fato, que muitas vezes não é um papel dentro da organização, não é uma posição basicamente ali, mas é uma pessoa que atua nesse papel. Muitas vezes pode ser um líder, muitas vezes ali pode ser uma pessoa que está também se preparando para se tornar um líder. Né? E é daqui que vem basicamente a sustentação desse perfil. Né? Então, como que o perfil facilitador
ele é sedimentado? Ele tem 3 grandes pilares ali, basicamente, que é o condutor. Então, ele é muito bom em conduzir pessoas, né? Ele usa muito temas ali da programação neurolinguística, da andragogia, da psicologia positiva, tem habilidades humanas ali de como conduzir pessoas, de como engajar pessoas, né? Como fazer aquele ambiente ali se tornar colaborativo e de co-construção, onde as pessoas são parte ali daquela solução. Ele também é bom em catalisar insights, né, muito através de perguntas ali, muito através da PNL também, como que ele movimenta pessoas, como ele tira ou extrai informação, a riqueza das pessoas ali da inteligência coletiva, e também ele é coach, né? Então ele tem um aspecto ali de desenvolvimento humano, tanto na capacitação de metodologias, como também na capacitação de desenvolvimento de habilidades humanas. E é para isso que em todo esse contexto, né, quando eu comecei lá pelas dores, pelo contexto de mundo, passei por alguns pontos aqui e certamente pode ter feito sentido para você como um líder, como um gestor. Então, se você quiser, de fato, se aprofundar numa jornada como essa, começar a se destacar na organização em que você atua, tanto em questões aqui de liderança, quanto em questões estratégicas, ou querer se preparar para se tornar um líder, eu recomendo fortemente que você clique no link que vai ter aqui depois desse vídeo para que você conheça um pouco a jornada que eu criei, que é chamada a Jornada do Líder Facilitador. Dali existe uma série de pontos que eu abordo, como a capacitação, como um desenvolvimento mesmo, com mais de 100 aulas, né? Basicamente, começando ali por aspectos de liderança, por aspectos de facilitação, por aspectos de transformação ágil na organização em que você atua, sobre metodologia, sobre design thinking, sobre concepção estratégica, sobre construção de modelos de workshop, como conduzir pessoas em toda essa jornada. Então, se isso fez sentido para você, clica no link que vai ter aqui embaixo. Conheça um pouco mais sobre esse conteúdo, que é basicamente o tema dessa aula aqui, só que muito mais aprofundado. E com certeza vai te dar todo o embasamento técnico ali e embasamento de habilidades humanas para que você possa ser um agente transformador, conduzir processo de transformação e, de fato, começar aí a alavancar e se destacar melhor na sua carreira. Te vejo lá do outro lado.